Sabe, toda grande história tem um momento, um ponto de virada onde palavras viram um pacto e uma promessa viram um destino. Hoje, a gente vai entrar num desses momentos, um dos capítulos mais cinematográficos e, olha, mais densos de toda a Bíblia, Êxodo 24. É exatamente aqui que a voz de Deus que vinha ecoando no deserto é selada, com sangue e com fogo. E essa imersão já começa com uma pergunta fundamental, né? Como é que um povo mortal sela um acordo com o Deus eterno? O que é preciso para formalizar, para oficializar um relacionamento com o Criador do Universo? A resposta que esse capítulo dá é, nossa, é solene, é visceral e, no fim das contas, é surpreendente. Então se prepara, a gente vai mergulhar nas profundezas do Sinai. A nossa jornada aqui se desenrola em 3 atos, bem dramáticos. O primeiro ato é o da formalização. É o momento em que a aliança é selada de uma vez por todas. E não é com tinta não, é com sangue, transformando a relação entre Deus e Israel para sempre. Tenta visualizar a cena. Aos pés de um monte que treme, um monte coberto por uma nuvem de glória. Moisés está ali, relatando as palavras de Deus. E de repente, de milhões de gargantas, uma única voz se levanta. Um coro, unânime, resoluto, faremos. É uma promessa cheia de sinceridade, mas é uma declaração que carrega um peso que eles ainda nem faziam ideia. A cerimônia que vem em seguida é um verdadeiro teatro sagrado, onde cada ato está carregado de significado. Primeiro, as palavras são escritas. Isso as tornam permanentes, um testemunho que vai passar de geração em geração. Depois da promessa falada, vem os sacrifícios, mostrando que uma aliança com Deus tem um custo de vida. Mas o clímax, o ponto alto mesmo, está no sangue. Metade é jogada sobre o altar, que representa o lado de Deus. A outra metade é borrifada sobre o povo. Pensa na força dessa imagem. As duas partes da aliança estão agora cobertas pelo mesmo sangue, unidas por uma mesma vida e, consequentemente, pela mesma sentença se alguém quebrar o pacto. E para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa conhecer a palavra hebraica berit. Fazer uma aliança para eles era literalmente cortar uma aliança. Cada sacrifício, cada gota de sangue, gritava que aquilo ali não era um contrato social qualquer. Era um compromisso de vida ou morte. A penalidade por quebrar um pacto de sangue era o próprio sangue. Simples assim. E aqui que mora uma ironia trágica nessa cena. Como o teólogo João Calvino percebeu muito bem, o povo promete com toda a força da sua vontade, mas sem a menor consciência da profundidade da sua própria fraqueza. Essa promessa, que foi feita com sinceridade, mas que estava fadada ao fracasso, já era em si mesma uma profecia. Ela revela que qualquer aliança que dependa da fidelidade humana, uma hora ou outra, vai ser quebrada. E isso, olha só, já começa a apontar lá para frente, para a necessidade de uma aliança melhor, garantida não pela nossa força, mas pela graça. Depois de um selo tão solene, tão sangrento, a gente esperaria o quê? Distância, medo, né? Mas o que acontece em seguida é um dos eventos mais chocantes de todo o Antigo Testamento. A aliança não leva a um afastamento, ela leva a um convite para jantar. Deixa o peso dessas palavras ecoar por um instante. Simples, diretas e absolutamente revolucionárias. Ver a face de Deus era sinônimo de morte instantânea. Mas aqui, pecadores, cobertos pelo sangue da aliança, não apenas veem a Deus e sobrevivem, eles se sentam para uma refeição na presença dele. A cena é descrita com detalhes de outro mundo. A liderança de Israel sobe uma parte do monte e contemplam o Deus de Israel. Eles não veem um rosto, mas veem a sua presença. E debaixo dos seus pés, algo como um chão de safira, límpido como o próprio céu. E nesse cenário de pura santidade, eles comem e bebem. É um vislumbre do céu, sabe? Um antegosto da comunhão perfeita, uma sombra do que seria a ceia do Senhor e o banquete final do Cordeiro. Agora a gente vai para o clímax da nossa história, o terceiro ato. Depois da aliança da comunidade e da comunhão dos líderes, vem a consagração do mediador. Moisés é chamado para ir onde ninguém mais poderia ir, ao topo do monte, para dentro da própria glória de Deus. E essa subida não é imediata, existe um processo de espera. Por 6 dias, Moisés fica ali, aguardando no limiar da glória. Então, no 7º dia, o dia da perfeição, do descanso, a voz de Deus o chama para dentro do fogo. E ele fica lá por 40 dias e 40 noites, um número que na Bíblia sempre marca um tempo de prova, de preparação e de uma transição muito profunda. Lá embaixo, na base do monte, para o povo, a glória de Deus parecia um fogo consumidor, uma coisa aterrorizante, impenetrável. E aqui tem uma verdade brilhante. A santidade de Deus tem uma dupla natureza. Para o pecador rebelde é juízo.
Mas para Moisés, o mediador que se aproxima com base na aliança, aquela mesma glória se torna uma presença que o acolhe. É o mesmo fogo, mas com dois efeitos completamente diferentes. E é neste ponto que o texto cria uma tensão que é quase insuportável. Enquanto o mediador está no cume, recebendo a lei de Deus no meio da glória, o que é que se passa lá embaixo? O que acontece com o povo que, poucos dias antes, tinha jurado obediência total? A resposta é devastadora. A promessa solene, aquela selada com sangue, já está sendo feita em pedaços. No exato momento em que Moisés recebe as tábuas da aliança, o povo está construindo um ídolo de ouro, quebrando o primeiro e o segundo mandamento. A aliança, que dependia do desempenho humano, durou só alguns dias. Isso revela de uma vez por todas qual é o problema central. Não é a falta de uma lei, mas a condição do coração humano. Só que essa quebra tão rápida da aliança não anula a história. Pelo contrário, ela revela o seu verdadeiro propósito. Todo ritual, toda glória e toda falha em Êxodo 24 funcionam como uma grande seta. São sombras projetadas no chão do deserto apontando para uma realidade muito maior, para uma pessoa que viria para ser a substância de tudo aquilo que aconteceu no Sinai. E este quadro aqui, ele conecta tudo de forma espetacular. O sangue de touros e bodes, que só cobria o pecado temporariamente, era uma sombra do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que remove o pecado para sempre. O banquete exclusivo para 74 pessoas no monte era um vislumbre da ceia do Senhor, onde todos são convidados para a mesa. Moisés, o mediador que subiu sozinho, era um tipo do verdadeiro mediador, Jesus Cristo, que subiu aos céus e hoje se assenta à direita de Deus. E aquele fogo consumidor que Moisés entrou era uma imagem do juízo que Cristo suportou na cruz, em nosso lugar, para que a gente pudesse ser acolhido e não consumido. Então, no final das contas, o que essa história antiga de um monte no deserto significa para a gente hoje? A jornada de Êxodo 24 é a nossa jornada. É a história de como a humanidade passou de uma distância cheia de medo para um acesso sem precedentes à presença de Deus. A diferença crucial está toda aqui, nessa mudança de aliança. A aliança do Sinai era condicional. O sucesso dela dependia da obediência humana. O mandamento era faça e viva. Mas como a gente viu, essa aliança foi quebrada. A nova aliança em Cristo, ela inverte a ordem. Ela diz, ele fez. Ele obedeceu perfeitamente, portanto, receba a vida pela fé. E aqui está a conclusão transformadora de toda essa história. O Monte Sinai, com seus limites, seu fogo, seu terror, ele cumpriu o seu propósito. Nos mostrou a santidade de Deus e a nossa incapacidade de nos aproximar por mérito próprio. Mas ele era apenas uma sombra. Em Cristo, aquele monte intransponível se tornou um trono de graça, com um convite aberto para todo mundo. O véu se rasgou, o caminho foi aberto, não pelo nosso sangue, mas pelo dele.